Boa noite a todo mundo. A gente demorou aí uns 2 minutinhos a mais, dois não, né? Foram 6 minutos a mais. É que pela primeira vez a gente está transmitindo essa live do Autismo Legal em 3 canais diferentes. No Instagram, no Facebook e no YouTube. Tá entrando tudo ao vivo. Então, tiveram assim, os últimos ajustes, mas eu acho que tá tudo certo. Mandem, eu vou às vezes olhar para o lado, porque eu estou com 2 computadores, estou me sentindo a pessoa mais tecnológica do mundo aqui. Mas eu estou aqui com 2 computadores, em um que eu estou falando com vocês aqui, e do lado é onde eu consigo acompanhar todos os comentários de vocês. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês podem colocar os comentários, porque aparece aqui para mim, tá bom? Outra coisa, a turma que está me vendo no Instagram está me vendo menorzinha, né? Porque como tem a transmissão em canais diferentes, o YouTube transmite assim, o Instagram assim, o Facebook também é assim, compridinho. Então, a gente precisou adaptar para que todos os canais estivessem aparecendo juntos. Tá bom? Então, eu vou começar a dar boa noite para a galera. Boa noite, Clara. Boa noite, Indiele, Ivone, Camila, Oséias, Meu Anjo Azul, Real Augusta, Charles, Simone, Ivone. Boa noite para todo mundo. E só me coloquem aqui se vocês estão me ouvindo direitinho, porque a gente hoje tem um assunto assim super importante. Tem muita coisa para ser falada. Eu não sei se de repente está claro demais aqui. Deixa eu virar um pouquinho a luz do outro lado. Está estourando um pouco, né? Assim, o claro no meu rosto. Mas tudo bem, essa é a primeira e a gente já vai melhorando. Oséias, o YouTube não está funcionando. Amor, parece que o YouTube não está funcionando. O YouTube não entrou ainda? Eu vou pedir o meu super técnico, que é meu marido, conferir isso. Deixa eu passar para ele, que ele me deixou aqui sozinha e foi para lá, então não sei se ele está me ouvindo ou não, para não ficar gritando aqui na frente de vocês, vou mandar mensagem para ele. O YouTube não está funcionando ainda? Boa noite, Duda, boa noite, Clara, Jussara, Aline, Camila, Juliana. Uau, a Aline mandou uma perguntona aqui. Aline, daqui a pouquinho eu já pego a sua pergunta. Alguém consegue dar um pulo lá no YouTube? Elisângela, sim, estou te ouvindo, legal. Quem conseguir dar um pulo no YouTube, porque aqui para mim aparece que ele está sendo transmitido. Dá um pulo lá no YouTube do Autismo Legal e só me avisa aqui, fazendo favor, tá bom? Aproveita e se inscreve, né? O nosso YouTube é pequenininho, tem 16.500 pessoas inscritas, quer dizer, pequenininho, né? É bastante gente, mas comparado ao Instagram, que a gente já está com 113 mil, e no Face, que a gente está, acho que com 35 mil, o YouTube ainda está menorzinho. Mas vamos lá, vamos conversar? Então, vamos. O que a gente combinou, ouvindo bem, Jennifer, obrigada, Atla. Eu vou, assim, já responder um assunto, não é o assunto de hoje, mas, não, tudo bem, vai estar intercalado. Muita gente tem perguntado esses dias a respeito do adiantamento do BPC. Um monte de gente estava recebendo, graças a Deus, né? Mas muita gente, esse mês, ficou sabendo que foi suspenso. O que acontece é o seguinte, legalmente, o adiantamento do BPC só foi até dia 30 de novembro, com os pagamentos ainda permitidos até o dia 31 de dezembro. Algumas pessoas ainda receberam no mês de janeiro, não tenho a menor noção, não tenho como explicar para vocês por quê, porque oficialmente essas pessoas só poderiam receber até dia 31 de dezembro. Mas, agora, nesse começo de fevereiro, o INSS deu uma limpa geral e ninguém mais está recebendo adiantamento, tá bom? Se é que eu posso dar uma boa notícia para vocês, todas as pessoas que receberam o adiantamento do BPC têm uma probabilidade muito grande de ter o benefício concedido, porque já passou pelo filtro da renda. Então, fiquem de olho no meu INSS ou continuem ligando no 135, porque em pouco tempo vai sair a análise do benefício, tá bom? Então, logo, logo vocês já vão estar recebendo. Quando vocês receberem, vocês recebem todo acumulado e, obviamente, vai ser descontado o adiantamento do BPC, porque ele é um adiantamento, ok?
Peraí, eu tô com 2 mouses aqui, tá dando tilt já no cérebro. No YouTube, eu acho que não deu certo mesmo, apesar de estar aparecendo aqui, não tem ninguém assistindo no YouTube. Eu consigo ver quantas pessoas estão assistindo no Insta, quantas estão no Face, mas eu não estou vendo nada no YouTube. Então, referente ao adiantamento, eu já expliquei para vocês. Oséias, aqui está dizendo que o vídeo foi removido. Oséias, eu já estou pedindo para o Zé ver isso. Zé, meu marido, para ele dar uma olhada nisso. Eu não tenho a menor ideia. Então, vamos continuar no Facebook e no Instagram. Quando a gente conseguir colocar o YouTube no ar, se é que a gente vai conseguir nessa live, beleza. Se não, na live da semana que vem, a gente entra lá pelo YouTube. Eu já vou mudar a câmera, porque eu percebi que essa câmera do meu notebook está horrível, a imagem está bem ruim. E semana que vem a gente vai falar sobre convênios e terapias, tá bom? Então, hoje eu não vou tocar nesse assunto, a gente não vai falar de convênio e terapia. Mas vamos lá, então, voltar para o assunto, voltar não, né? Mas continuar no assunto da pandemia. A gente sabe que por conta da pandemia, muita coisa mudou na vida das pessoas, de todas as pessoas. Das pessoas com autismo, das pessoas sem autismo, de todo mundo mudou uma série de coisas. Mas os nossos filhos, eu falo porque, né, para quem ainda não me conhece, eu tenho um filho que tem autismo, vai fazer 10 anos agora e tudo. A vida deles mudou um pouco mais, porque eles têm a necessidade das rotinas, eles gostam muito das coisas, né, do jeitinho deles e tudo mais, e de repente agora mudou também outras coisas. Mas muita gente ficou meio perdida no meio dessa pandemia de coisas que podem e que não podem ser feitas. Então, vamos começar pela máscara, porque mesmo já tem vídeo falando da máscara e tudo, mas vocês ainda têm enfrentado muita dificuldade com relação à máscara. Então, vamos lá. Máscara, a gente tem 2 pontos extremamente importantes. O primeiro ponto é que a Lei 14.019 de 2020 deixa claro ali que as pessoas com transtorno do espectro autista, elas não são obrigadas a usar a máscara. Significa que o uso da máscara é opcional. O uso da máscara em qualquer lugar. Então, o uso da máscara é opcional na escola, o uso da máscara é opcional no Uber, o uso da máscara é opcional no ônibus, o uso da máscara é opcional no avião, o uso da máscara é opcional, inclusive, na terapia. Ok? A lei diz isso. Ai, Carla, mas eu saio e as pessoas... a gente já ouviu tanta história de gente que foi jogada para fora do ônibus, gente que o avião dizia que não ia decolar enquanto não colocasse a máscara, enfim. Então, o que eu recomendo para vocês? A lei é super pequenininha. Vocês podem dar um print da lei, ou mesmo joga no Google, Lei 14.019 de 2020, e tenham salvo isso. Imprime, coloca dentro da bolsa. Porque onde vocês forem e as pessoas exigirem o uso da máscara, você pode mostrar ali que o uso da máscara para pessoas com autismo, de acordo com a lei, é opcional. Ok? Então, usa quem pode, quem não consegue, não precisa usar. Agora, a gente precisa falar de um outro ponto. Não é porque a lei diz que o uso é opcional que eles estão imunes ao contágio, entende? A lei protege a obrigatoriedade de usar. A lei não consegue proteger sobre o contágio. Então, eu posso sair com meu filho sem usar máscara? Pode, a lei permite isso. Eu devo sair com meu filho sem usar máscara? Eu não saio com o meu sem usar máscara. Ah, Carla, mas seu filho consegue usar máscara. É verdade, o Gabriel consegue. Tem um único tipo de máscara que ele consegue usar, e é essa que ele usa toda vez que a gente sai. A gente tem 2 modelos, lava, troca, enfim. Esse tipo de máscara ele consegue usar, as outras ele fica desesperado. Mas, convenhamos, eu também acho horrível usar máscara. Eu tenho um modelo de máscara que eu gosto de usar e as outras me incomodam bastante. Agora, seu filho não consegue usar máscara, você precisa sair com ele, saia sem a máscara, mas ande com a lei junto com você, porque isso vai evitar muitos problemas, ok? Eu vou puxar. O YouTube não tá aparecendo mesmo, né? Tá bom, gente, obrigada mesmo. A gente vai testar antes da próxima live na semana que vem. Mas eu já vou pedir para o Zé dar uma olhada nisso.
Sobre o adiantamento do BPC, eu já expliquei, quem perdeu assiste depois, porque vai ficar salvo. Com relação à perícia, tem que comparecer na perícia, gente, tá bom? A perícia vai ser marcada e a perícia é feita com a pessoa com autismo. Então, não adianta comparecer a mãe sem a pessoa com autismo, porque não vai valer essa perícia, ok? Em época de pandemia, a perícia pode ser substituída por laudos. Isso significa que vai ser substituída? Não necessariamente. Pode ser que o INSS marque a perícia. O INSS não está marcando. Liga no 135 e pede para marcar. Se eles não estiverem marcando, abre a reclamação na ouvidoria do INSS, tá bom? Porque o benefício não pode demorar tanto tempo assim, tá? Então, vale a pena vocês verem isso também. A Gisele está perguntando a respeito do eletro. Eu não sou médica, Gisele, então eu não posso responder, eu não tenho capacitação técnica para responder sobre isso, tá bom? O que é importante é que não existe nenhum exame que diga que a pessoa tem autismo. Então, não existe exame de sangue, não existe ultrassom, não existe eletro, não existe nada disso que diga sim, essa pessoa tem autismo ou não, essa pessoa não tem autismo. Normalmente, todos esses exames ajudam a dar uma mapeada no entorno, né, nas comorbidades, em coisas que acompanham o autismo, tá? Então, vale a pena você dar uma conversada com o seu médico com relação a isso. Eu vou voltar para a Aline, que fez uma pergunta. Que fazer quando, mesmo os pais falando que a lei isenta o autismo, o uso de máscara, a coordenadora da escola quer fazê-lo usar. Ela não pode obrigá-lo a usar, porque a lei permite que ele não use. Entregue a lei para ela, e se ela quiser obrigá-lo a usar, registra um boletim de ocorrência por discriminação. Ela não pode obrigar ele a fazer alguma coisa que a lei permite que ele não faça, ok? A segunda pergunta, o que fazer quando a escola não quer fazer a adaptação das aulas online? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Eles querem que o autista de 6 anos, TDAH, TOD, parado participando. Gente, é uma loucura as aulas online, eu vou falar disso daqui a pouco. E quem não quiser ir, por conta do risco à saúde da criança, pode ficar em casa. Caramba, a Aline mandou 500 mil perguntas, mas tudo bem, vamos lá. A gente vai falar a respeito da escola daqui a pouquinho, mas então eu vou entrar nessa pergunta com relação a quem quiser ir para a escola ou quem quer ficar em casa, como é que é? A lei não vai obrigar ninguém, em época de pandemia, frequentar a escola. É importante que ele tenha frequência às aulas, essa sendo online ou sendo presencial. Nenhuma escola pode obrigar o aluno a voltar presencialmente. A gente está em época de pandemia, já foi autorizada a aula online durante muito tempo em vários estados, o MEC, inclusive, já tem essa orientação também de permissão de aulas online, então a gente não precisa colocar o filho na escola se você não decidir que esse é o melhor para o seu filho, você não precisa mandar. Vou dizer o que acontece aqui em casa. O Gabriel volta para a escola quando tiver tudo liberado. Por enquanto, ele está frequentando as aulas online, o que não significa que seja fácil. A gente vai entrar nesse assunto daqui um tiquinho. Então, fiquem tranquilos, vocês não são obrigados. Tem muita gente falando, nessa época de pandemia, muita gente deixou de mandar os filhos para a escola. Teve gente que, inclusive, tirou os filhos da escola. E aí a gente tem aquele ponto de que, de acordo com a lei, crianças acima de 4 anos de idade precisam estar matriculadas na escola. E a criança fora da escola pode ser considerada um abandono intelectual. Como que fica tudo nessa época de pandemia? Bom, a lei não mudou em época de pandemia, mas obviamente que ninguém está fiscalizando a matrícula obrigatória de crianças acima de 4 anos nessa época, porque está uma loucura danada. O que eu tenho recomendado? Crianças pequenas que não têm a menor possibilidade ainda de estar frequentando a escola ou de fazer aula online, peça a matrícula na escola pública. Você garante ali a matrícula oficial do seu filho, e talvez você até se surpreenda com a qualidade da escola pública. Tem muita escola pública de qualidade, às vezes muito melhor do que escolas particulares, né? A gente ainda tem essa concepção de escola particular é boa pra caramba, escola pública não presta, e não necessariamente é isso, ainda mais na educação inclusiva, né? Muitas escolas públicas estão dando um baile em escolas particulares.
Então, essa é uma possibilidade, né? Outra coisa, para que alguém vá atrás de você, tem que ter uma denúncia no conselho tutelar. Nenhum conselheiro tutelar vai bater na sua porta em meio de pandemia falando para você por que você não mandou seu filho para a escola, tá bom? Então, acalmem aí o coração, mas a gente precisa se preparar porque a pandemia não vai durar para sempre, graças a Deus. Então, a gente precisa pensar aí como que a gente vai fazer assim que a pandemia passar, ok? A gente vai entrar na escola, eu só vou subir aqui para ver se tem mais alguma pergunta relacionada à pandemia. Tá, a gente já falou de INSS, de perícia. Liliane, eu tô perdida, meu filho foi diagnosticado com autismo essa semana. Liliane, é muito difícil o início, logo quando tem o diagnóstico. A gente fica super assustada, porque a gente não conhece nada, a gente não entende absolutamente nada de autismo. E acredite, todas nós, mães, passamos por isso que você está passando agora. Dá uma olhadinha nas 10 dicas que eu coloquei no comecinho do ano, isso pode te ajudar bastante. Mas uma dica para eu te dar agora é: respira e estude. Você vai descobrir que quanto mais você aprende sobre o autismo, menos ele te assusta. A gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece, né? E quando a gente começa a entender melhor o autismo, obviamente a sua vida muda, você tem uma nova perspectiva de vida, você olha a vida de um jeito diferente, você olha as outras crianças de um jeito diferente, sabe? Muda muito a forma que a gente encara a nossa vida, nossas prioridades e tudo mais. Mas acredite em mim, quanto mais você estudar, menos você vai ficar assustada com o autismo, tá bom? E a gente está aqui, não só eu, com um monte de gente que está nas redes sociais, a gente está aqui para ajudar, não só você, Liliane, mas tantas outras mães que estão recebendo o diagnóstico há pouco tempo, tá bom? Deixa eu subir aqui. Meu filho não usa de jeito nenhum, então eu evito lugar. A Verônica está colocando aqui: o meu filho não usa máscara de jeito nenhum, eu evito levar ele em local com muita gente. Exatamente, né? Então, assim, para aquelas crianças que não conseguem usar máscara, saiam só quando for estritamente necessário, porque nessa. Sair com máscara já é complicado, sair sem máscara a gente está expondo ainda mais a criança, e aí é só em caso de necessidade mesmo. Pelo menos essa é a minha opinião como mãe, não como advogado, mas como mãe, essa é a minha opinião. Mãe funcionária pública pode pedir redução? Pode, tem todos os detalhes no site autismolegal.com.br, tá bom? Passa lá que tem um artigo só falando sobre isso. Sobre as aulas, sou obrigada a levar para a escola? A Cláudia está perguntando, a gente já falou sobre isso. Não, não é obrigada a levá-lo fisicamente para a escola. A gente estão pedindo coisas de INSS. Eu vou fazer uma só sobre INSS, tá bom, gente? Então, vamos falar sobre escola. Vou assistir tudo depois, a Kelly está colocando. É isso aí, Kelly. Bom, vamos falar a respeito de escola e a gente abrange aula online, adaptação, professor auxiliar e tudo mais. Bom, a gente tem... Vamos voltar para as aulas presenciais. Ou melhor, eu gostaria que vocês pensassem comigo em um contexto um pouco maior ainda do que as aulas presenciais e a escola e a educação inclusiva. Vamos pensar na educação como um todo, de pessoas típicas, né? De pessoas que não têm nenhum transtorno de desenvolvimento, pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência e tudo mais. Falem para mim, a educação como um todo, ela está satisfatória ou ela deve muito? Não é uma realidade que a educação de pessoas típicas, sem nenhum problema no desenvolvimento, sem nenhuma alteração no desenvolvimento, ela está muito aquém, ela está muito abaixo do que deveria. Muitas escolas são excelentes, mas a gente sabe que a gente tem uma quantidade muito grande de escolas que tem uma qualidade muito inferior à que deveria. Agora, vamos passar
para a educação de pessoas com deficiência ou para a educação de pessoas com autismo, com TDAH, com déficit de atenção, TDAH está assimilada, com TOD, com uma série de outros atrasos no desenvolvimento. Se a educação de pessoas com desenvolvimento típico está complicada, as pessoas com desenvolvimento atípico têm uma dificuldade muito maior no aprendizado. O que acontece é que a grande maioria, e aqui todo o meu respeito aos professores, porque eles fazem coisas assim incríveis, né? Eles tentam dar o seu melhor, óbvio, existem profissionais ruins em todos os lugares, mas a grande maioria dos professores tentam fazer aquilo que podem, que não podem pela educação. De todos os alunos, inclusive os alunos com deficiência. Mas o que acontece é que esses professores também não foram capacitados. E isso é uma coisa que a gente precisa brigar mesmo por políticas públicas para que os professores possam ser capacitados de forma a atender não somente os autistas, eles têm pessoas com autismo, eles têm pessoas com síndrome de Down, eles têm pessoas com deficiência visual, eles têm pessoas com vários tipos de dificuldade. E eles precisam atender e ensinar de forma adequada cada uma dessas deficiências, cada uma dessas dificuldades. Agora, falando especificamente a respeito do autismo, né, que é a nossa vivência, a lei é muito clara dizendo que a educação da pessoa com autismo deve ser de acordo com as suas potencialidades. A lei é clara em dizer que se o autista precisa, ele tem direito a um professor auxiliar. Né? Algumas pessoas chamam de AT, outras pessoas chamam de tutor. Eu gosto do nome professor auxiliar porque eu acho que ele é didático. O próprio nome já explica o papel dessa pessoa. Ele vai auxiliar o aluno no aprendizado em ambiente escolar. O AT, normalmente, a gente relaciona muito à parte terapêutica, né? E na escola, no Brasil, a gente ainda divide, eu acredito que a gente vai dividir ainda por um tempo, a parte da saúde é uma coisa e a parte da educação é outra. Um dia a gente chega no mundo ideal onde vai ser tudo junto e misturado, mas por enquanto a gente ainda tem essa divisão, que ainda é diferente do tutor, né, que é um cuidador que ajuda a pessoa a se alimentar, que ajuda a pessoa a ir no banheiro, entendem? Então, a lei é muito clara em dizer que a pessoa com autismo, quem necessita, tem direito a esse profissional. E a lei também é clara em dizer que esse profissional tem que ter capacitação. Qual é o grande problema da lei? É que ele não fala qual é a capacitação que essa pessoa precisa ter. Então, serve a tia da cantina, com todo o carinho do mundo, né? Nós, as tias da cantina, que ajudam muitas vezes as pessoas com autismo. Então, a tia da cantina não tem nenhuma capacitação nos cuidados ou na educação de pessoas com autismo, então não serve. Serve aquele estagiário de pedagogia, de psicologia, enfim, depende. Se ele recebeu algum tipo de treinamento, serve sim. Agora, se ele não recebeu nenhum tipo de treinamento, esse estagiário também não serve. Serve pegar uma pessoa do ensino médio para colocar lá cuidando da pessoa com autismo? Se ele não tiver nenhuma capacitação, não serve. A lei diz isso. E voltando para a publicação que a gente fez ontem ainda, né, falando a respeito do custo. Pode ser cobrado alguma coisa mais para os pais? Não pode. A lei diz que não pode ser cobrado nada mais. Faz parte do custo da escola esse professor auxiliar. E se ela tiver um monte de gente que precisa de professor auxiliar, faz parte do risco do negócio ter que contratar um monte de gente para cuidar desses alunos. O que acontece é que em escolas particulares, eles não querem esse custo a mais. Mas entendam uma coisa, escola, educação é papel do governo. Quando eu abro uma escola particular, eu recebo uma concessão, uma autorização do governo para que eu exerça o papel que é dele. E existem uma série de regras. Sabem aquele ditado de que não quer brincar, não desce no play? Quando você abre uma escola, existem uma série de regras, e entre essas regras é o direito ao professor auxiliar, é o direito à educação individualizada, de acordo com a necessidade e a potencialidade de cada aluno. Quando a pessoa abre uma escola,
Existem essas regras. E faz parte do risco do negócio você ganhar mais ou você ganhar menos. Se a escola não está cumprindo com essas determinações legais, essa escola precisa ser fechada. A escola perde a autorização, essa concessão de funcionar. Eu sei que é muito complicado para a gente denunciar uma escola, sendo que o nosso filho está estudando ali. Quando a gente fala em escolas públicas, é mais fácil essa denúncia, né? Porque você denuncia a escola e você está denunciando a prefeitura, você está denunciando o Estado. Não tem essa relação pessoal. Em escolas particulares, a gente tem essa relação pessoal. Então, muitas vezes, nós pais nos sentimos muito inseguros em denunciar uma escola e o nosso filho receber algum tipo de represália. Eu sei o que é isso, mas você pode pedir para que alguém denuncie essa escola. Ou você pode, quando tirar o seu filho dessa escola, denunciar a escola. Ou sim, você pode exigir que a escola faça esse atendimento adequado, porque se a escola começar a pegar pesado com seu filho, isso é discriminação, e não somente a escola responde, mas o administrador escolar responde sobre isso. Se o professor estiver agindo de forma inadequada, eles vão responder não somente na área civil, eles podem ser responsabilizados por danos morais, eles podem ser responsabilizados, inclusive, criminalmente com relação a isso. Então, uma denúncia não fica aberta e abandonada, ninguém viu, ninguém sabe, entende? Eu acho que vale a pena a gente denunciar, mesmo porque a denúncia, ela tem um efeito didático. Eu já gravei isso no vídeo, mas vou falar para vocês agora. Vocês se lembram quando, há uns anos atrás, a gente não era obrigado a usar cinto de segurança? E que existia a lei dizendo que a gente tinha, na verdade, assim, não é que a gente não era obrigado. Existia a lei, mas ninguém usava. Quando que a gente começou a usar o cinto de segurança? Quando todo mundo começou a tomar multa. Aí a gente tomou multa, e a gente começou a usar o cinto de segurança. Não porque a gente estava pensando na nossa própria segurança, mas porque ninguém queria pagar multa. Hoje em dia, você entra no carro, a primeira coisa que você faz é passar o cinto de segurança. Já virou automático. Vamos pensar nisso na educação. Quando todo mundo começar a denunciar as escolas e elas forem obrigadas a pagar multa, porque a lei prevê multa para isso, elas começarem a ser obrigadas a indenizar os pais, e isso já tem acontecido muitas vezes em vários tipos de processos. Quando as escolas começarem a fazer isso com mais frequência, eles vão perceber que eles são obrigados. Eu estou falando escola, mas não é só escola, convênio, condomínio, a gente está falando de um monte de gente. Né? Quando eles começarem a ter que desembolsar por conta desses comportamentos errados, eles vão começar a fazer a coisa certa. Até que um dia o certo vai ser automático. E aí, beleza, a gente não vai mais precisar ficar brigando. Assim como hoje em dia, são poucas as pessoas que são multadas por falta de cinto de segurança, porque já ficou meio automático para todo mundo usar. A denúncia a gente pode fazer, né? Estão perguntando a Aline. A Aline está firme e forte aqui comigo. É isso aí, Aline. A denúncia pode ser feita no Ministério Público, a denúncia pode ser feita na Defensoria, a denúncia pode ser feita no MEC, a denúncia pode ser feita na delegacia através do boletim de ocorrência, que é online, então você não precisa nem sair da sua casa. Todas essas denúncias podem ser feitas de forma online, de forma digital, então você não precisa sair para fazer esse tipo de denúncia. Você pode denunciar também na Secretaria de Educação da sua região. Esses dias, eu falei com a mãe, eu pedi para ela se eu podia falar a respeito dela, só que eu dei um print, enfim, eu não me lembro o nome da mãe. Ela contou que ela foi na escola e pediu para fazer a matrícula do filho, né? Aquela história que quase todo mundo já passou. Ah, gente, eu vim conhecer a escola, olha, escola é isso, escola aquilo, tal, tem vaga porque eu quero, meu filho tem autismo. Ah, então, mãezinha, a gente vai dar uma olhada, eu retorno para você. Aí no dia seguinte ninguém retorna, no outro dia ninguém retorna, ou quando retorna fala, olha, que a nossa escola não está pronta para receber o seu filho, ele precisa de cuidados especiais, olha, eu fiquei sabendo que tal escola é boa, que isso, aquilo, ou ele está na fila de espera, a gente precisa conversar aqui, porque eu preciso arrumar uma pessoa para ficar com ele, e eu não tenho uma auxiliar aqui. Aquela história toda, né? Cada um já ouviu um monte de histórias diferentes. Bom, essa mãe fez uma denúncia no Ministério Público.
Em menos de 48 horas, a escola ligou para ela dizendo, olha, pode vir fazer a matrícula. Aquela mesma escola que falou que não tinha vaga para o filho dela, ligou falando que ela podia fazer a matrícula. Vocês acham que essa escola vai tratar mal o filho dela? De jeito nenhum. Porque se tratar mal, eles sabem que eles precisam se conversar, se entender com o Ministério Público. Então, vale a pena a gente pensar em fazer as denúncias. Porque quando você denuncia, aquela escola fica fichada ali. E se essa escola pisar na bola de novo, vai ter um motivo a mais para o Ministério Público, a Defensoria Pública, a polícia, porque baixa a polícia na escola se tem alguma coisa complicada, né? Então, todos esses órgãos podem ficar de olho na escola. Então, a probabilidade da escola fazer alguma porquice, né? Ou ir atrás do aluno, ter algum tipo de represália, diminui bastante. Acho que vale a pena a gente dar uma pensada nisso também. Como recorrer a professor auxiliar com experiência em autismo? Não conheço nenhuma escola que faz esse trabalho. Se denunciar é um processo longo. Então, o Luciano e a Camila que estão perguntando isso. A gente, no site, falando do site de novo, no site autismolegal.com.br, vocês podem ir no artigo que fala a respeito de direitos da pessoa com autismo na escola. Ali eu já disponibilizei para vocês um modelo de solicitação do professor auxiliar. Vocês baixam, é de graça, vocês usam aquilo, ali eu dou todo o passo a passo. Quando vocês têm o professor auxiliar, mas que não tem a menor capacitação de nada, ele nunca recebeu treinamento, ele não sabe o que é autismo. Ele está lá de boa vontade, mas ele não tem a menor noção de absolutamente nada. Peguem essa mesma carta e só mudem o pedido. Em vez de você pedir um professor auxiliar, você vai pedir alguém que tenha a capacitação em autismo. Né? Como a lei não fala qual o tipo de capacitação, a gente não pode exigir alguma capacitação específica. Mas essa pessoa tem que ter sido treinada, nem que seja pela escola. Ela precisa ter algum tipo de certificado de treinamento, de orientação relacionada ao autismo, ok? Então, vocês podem pedir sim, isso é bem chatinho, muitas vezes dá trabalho, nem sempre acontece de uma semana para outra, mas se a gente não pedir, vai continuar até o fim da vida com alguém que está do lado da criança, mas que não entende absolutamente nada de autismo. A probabilidade dessa pessoa ajudar uma pessoa com autismo é muito menor, porque ela vai ter que ficar, ela vai pelos erros, né? Ela vai tentando, não vai conseguindo. Ela tenta de outra, ela não vai conseguindo. Muitas vezes, muitas escolas acabam deixando o autista fazer o que ele bem entende na escola, porque pelo menos assim ele fica bonzinho, ele fica quietinho, né? E isso não é ensinar. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa também para vocês. Muita gente fala com relação a escolas que não dão nota para o aluno com autismo, né? Ele não faz nada na escola, ele fica lá passando tempo, na prova eles colocam 0, o que é um absurdo, ou então eles colocam a média para que o aluno simplesmente vá passando de ano. A pessoa com autismo tem direito à educação. Educação é aprender alguma coisa, partindo daquilo que ele sabe e um pouquinho mais. E essa avaliação é devida. Essa pessoa com autismo deve ser avaliada. Avaliada igual aos outros? Não, porque se ela fosse igual aos outros, ela não teria autismo, convenhamos. Ela tem que ser avaliada de acordo com as potencialidades dela. Então, o que foi ensinado? O que é esperado para esse aluno? Esse aluno aprendeu? Muito bem, ele tem a nota dele. Esse aluno não aprendeu? Ai, coitadinho, ele vai tirar 0? Não, a escola está fazendo errado. Porque todo mundo aprende, desde que seja ensinado da forma correta e de acordo com a capacidade de cada um. A gente poderia passar um mês falando a respeito disso. Eu sei que a realidade nem sempre é assim, mas se a gente continuar caladinho, sofrendo com a realidade que não é de acordo com o que a gente gostaria, as coisas não vão mudar, acreditem em mim. A Verlane está falando, moro na zona rural e não tem terapeuta ocupacional. A Secretaria de Saúde falou que oferece profissional, mas não tem direito de oferecer ao transporte de onde eu moro até a cidade. Não, de jeito nenhum, claro que tem. 47 quilômetros da sua casa, eles precisam oferecer um profissional e o transporte. Solicita isso na Secretaria de Saúde da sua cidade. Se eles não oferecerem, procura a Defensoria Pública. Você tem que solicitar isso em juízo, tá bom?
Para onde é destinado o valor das multas? Puxa vida, Rodrigo. Então, existem multas que eu não tenho a menor ideia para onde vai, mas existem multas morais, né, por danos morais e tudo mais, que vai para quem foi ofendido, para a família da pessoa com autismo. Tá bom? É uma boa pergunta que você me fez, viu, Rodrigo? Se você soubesse, me fala. Nem todas as multas eu sei para onde vai, tá bom? De verdade. Érica, eu já denunciei por negligência, discriminação e preconceito a escola que meu filho estudava. Muito bem, Érica. Talvez para o seu filho não fez diferença, mas para o meu filho, que daqui a um tempo vai estudar naquela escola, pode ter feito diferença, porque eles sabem que se eles fizerem alguma coisa de errado, pode ter uma mãe do outro lado que denuncie. Então, muitas vezes, a minha denúncia não serve especificamente para o meu filho, mas vai servir para o filho da outra, e se a outra denunciar, vai ajudar o meu filho, a gente pode fazer essa corrente do bem, sabe? Uma pela outra. Acho que pode fazer toda a diferença. Kelly, olha, se eu tivesse... Olha que bonitinha, Kelly. Vou ler aqui, olha só que legal. Se eu tivesse te conhecido anos atrás, muita coisa teria sido diferente. Digo isso para parabenizar todo o conhecimento que você dispõe gratuitamente. Isso sim é pela causa do autismo. Kelly, amor, eu faço isso porque muita coisa eu descobri sozinha. Eu sou advogada, eu sou contabilista, né? Quase todos vocês sabem. Mas eu nunca trabalhei nessa área e nunca precisei saber a respeito de direitos da pessoa com deficiência, porque eu nunca tive a deficiência tão dentro da minha casa. E por causa do Gabriel, eu comecei a ir atrás e descobrir um monte de coisa. E eu percebi que as coisas que a gente ia descobrindo e a gente exercendo todos os direitos do Gabriel, todos os direitos que o Gabriel tem, a gente exerce tudo que a lei permite a ele, a gente exerce. Nem todos os direitos eu exerço, porque nem todos os direitos são de acordo com o nosso perfil. Mas tudo que ele tem direito a gente exerce, de cabeça levantada, de peito estufado, porque é um direito dele. E quando eu fui descobrindo isso, eu não podia ficar quieta, sabe? Porque nem todo mundo tem dinheiro para contratar um advogado, nem todo mundo tem um entendimento para ler uma lei e entender o que está escrito ali, nem todo mundo sabe a forma correta de se chegar até o direito, né? Porque tem um jeito certo para você conseguir cada direito, e aí a gente começou o Autismo Legal de uma forma muito despretensiosa, assim. Mas hoje o Autismo Legal é o maior projeto do Brasil de divulgação de direitos do autismo. Muito louco isso, né? Muito legal. Obrigada mesmo pelo carinho, viu? Então, Rubenita está dizendo, a morosidade é muito grande. Rubenita, demora. A gente queria que fosse tão rápido tudo, mas não é rápido. O problema, Rubenita, é que se a gente não fizer por demorar, nunca vai acontecer. Entendeu? Então, mesmo demorando, vamos atrás, porque chega. E quanto mais a gente fica no pé, mais rápido acontece. Eu adoro dar exemplos, vocês sabem disso. Vou dar um exemplo para vocês para explicar para a Rubenita e para um monte de gente que pensa assim, eu não vou fazer nada porque isso não vai dar certo ou porque isso demora demais. Pense em alguém que está devendo, tá? Alguém, eu tô devendo para uma meia dúzia de gente, ok? Fiz dívida e tô devendo para um banco, para o meu vizinho, para o meu patrão, enfim. Pensem comigo. Quem eu vou querer pagar primeiro? Aquele que nunca me cobrou, aquele que me cobra de vez em quando, ou aquele que fica pegando no meu pé todo santo dia, me cobrando e exigindo que eu pague a dívida? É óbvio que eu vou querer pagar aquele que não sai do meu pé, nem que seja para eu me ver livre dessa pessoa que fica me cobrando todo santo dia. Então, assim, vamos pensar o seguinte, seria muito bom se todos os direitos fossem respeitados, porque as pessoas entendem que isso é um direito e que deve ser respeitado. Mas a vida ainda não é assim, a realidade ainda não é assim. Então, nem que seja para eles se verem livres da gente, vamos ficar no pé do povo até eles obedecerem o que diz a lei. Vamos ficar insistindo até que eles façam o que tem que ser feito. Porque se a gente não ficar no pé o tempo todo, eles vão deixar para depois. Não, mãezinha, pode deixar. Assim que a prefeitura mandar uma professora, eu coloco aqui.
uma escola particular, por exemplo. Ah, mãezinha, pode ficar tranquila que a gente já está contratando o professor. Se você não ficar toda semana lá, e aí, contratar o professor? Olha, eu não posso esperar tanto tempo, eu vou entrar em contato com a Secretaria de Educação. Eles vão chegar em dezembro, eles vão falar, a gente ainda não conseguiu, mãezinha. Ah, mas a gente está vendo. Entendem? A gente precisa cobrar, nem que seja para eles se verem livres, mas eles atendem o que a gente está exigindo, porque a lei já garantiu. Doutor, o que precisa procurar no Ministério Público? Alguma exigência, renda? Não, o Ministério Público atende a todas as pessoas. O Ministério Público atende direitos coletivos, principalmente. Ok? Então, numa escola está acontecendo alguma coisa, pode procurar o Ministério Público, porque se fazem isso com você, estão fazendo com outras pessoas também. Tem a diferença da defensoria pública. Defensoria pública são advogados que o Estado paga para atenderem a população de baixa renda. Mas não é tão baixa renda. Aqui em São Paulo, para quem tem renda de até R$ 3.500, a Defensoria Pública atende. E, às vezes, quem tem uma renda um pouco acima disso, eles analisam o caso, se dá para atender ou não. Então, procurem a Defensoria Pública, porque muitas vezes eles não atendem, mas eles te orientam. Eu acho que vale muito a pena. E, mais uma vez, já falei isso 500 mil vezes, mas vou falar de novo. Mais uma vez, tirem da cabeça que o serviço gratuito é serviço ruim. Os advogados que atendem pela Defensoria Pública são excelentes advogados. A gente fica achando que é qualquer um. Não, não é qualquer um que trabalha para a Defensoria Pública, tá bom? É um concurso muito complicado para você trabalhar pela Defensoria. Então, procurem o atendimento gratuito, porque ele é de qualidade. Obviamente, você vai entrar numa fila, você vai passar na triagem e tudo mais, mas você vai ser atendido e atendido de forma adequada. O município pode cancelar a licença prêmio que pedi para acompanhar minha filha no início do ano letivo, ou é um caso muito específico, tem que analisar o caso, não dá para responder assim. Fabiana, boa noite, Carla. Sei que a live não é sobre convênio, a gente vai falar sobre convênio semana que vem, tá bom? Quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente vai falar sobre convênio. Luciana Tavares, já passei muitas coisas ruins. Meu filho passou aos 15 anos. Não, meu filho passou aos 15 anos, desistir de tirar e colocar em escolas para tentar encontrar uma escola realmente inclusiva. Com 15 anos eu desisti, agora meu filho vai fazer 21. Luciana, é triste isso, mas se hoje em dia a gente tem muita dificuldade, há 5, 7, 10 anos atrás, a coisa era muito, muito pior mesmo, viu? Muita gente desistiu, viu, Luciana? Não acho que você é uma pessoa fraca e desistiu. Milhares de pessoas desistiram da educação porque a coisa era bem mais complicada antes. Mary, ainda bem que eu tirei e coloquei numa escola pública. Então, muitas escolas públicas estão dando um show em escolas particulares, viu? Professor Emerson, os profissionais sem saber do autismo agem por intuição. Exatamente, Emerson. Muitos professores agem por intuição mesmo, sabe? E por tentativa e erro, era isso que eu estava tentando lembrar. Tentativa e erro, eles tentam de um jeito, deu certo, eles continuam, eles tentam de outro, não deu certo, eles... É triste, assim, e dá dó dos professores. Vocês não têm ideia da quantidade de professores que entram em contato comigo, né? Que nem sou da área de educação, para pedir dicas, assim. Então, não é fácil. Mas, olha, acreditem em mim, tem muita gente, tem faculdades, tem prefeituras, tem muita gente se mobilizando na capacitação de professores, né? A Maíra deu curso gratuito para escolas públicas para capacitação de professores, tem prefeituras que estão disponibilizando material, tem faculdades que estão lançando logo também capacitação, eu digo aquelas que eu estou participando, né? Então, eu estou envolvida em alguns projetos com relação a isso, e logo está saindo muita coisa, mas os professores precisam ser capacitados, e isso precisa, no meu entendimento, isso é um trabalho do governo. O governo precisa capacitar professores de escolas públicas e privadas, porque se eles permitem as escolas privadas trabalharem na área que é a educação, que é a obrigação do governo, o governo precisa capacitar e ajudar na capacitação dos professores.
que quando a gente fala em grandes redes de escola, eles ainda têm dinheiro. Mas tem um monte de escola de bairro, que eles mal conseguem pagar a folha de pagamento, né? O salário dos professores e tudo. Eles não vão ter dinheiro para capacitação de professores. Então, eu acho que o governo precisa, sim, fornecer essa capacitação, não só para professores, né? Mas para nós pais também. Isso é uma coisa que tá andando, tá andando. Andréia, doutora, cheguei agora, meu filho estava na primeira série o ano passado, esse ano ia passar para a segunda série, mas ele não aprendeu nada, não fazia nada online, como proceder? Andréia, acredite, não foi só seu filho que não aprendeu nada, filho de muitas outras pessoas, crianças típicas, muitos, milhares de crianças não aprenderam nada. A gente vai ter esse déficit na educação que vai carregar durante muito tempo. Escolas particulares, boas escolas particulares, não tiveram tanto atraso assim na educação, eu digo isso pela escola do meu filho, não existe escola perfeita, a escola dele não é perfeita, mas durante o ano que passou ele aprendeu. Obviamente, o Gabriel agora está no outro nível de desenvolvimento, ele conseguiu acompanhar bem as aulas online no ano passado. Esse ano a escola já começou com uma carga muito mais forte de aulas online, está com 4 horas e meia, e o Gabriel está viajando grandão nessas aulas online. E eu já conversei com a orientadora, dei algumas dicas para que ajudasse aí o Gabriel a permanecer mais na aula e tudo. E a gente precisa fazer esse meio de campo em ajudar a escola no relacionamento com os nossos filhos. Tem uma coisa, ninguém melhor do que você entende como o seu filho funciona, sabe? O que é legal para ele, o que faz ele distrair, o que faz ele prestar atenção, quanto tempo ele aguenta ficar prestando atenção, o que o professor pode fazer para trazer ele para a aula, tudo isso. A gente precisa aprender a compartilhar essas informações e trabalhar em parceria com as escolas. Porque se a gente olhar a escola como um inimigo, nada anda, gente. Porque você vai atacar a escola vai atacar você, ela vai dizer que não é obrigação dela determinadas coisas, você vai dizer que é obrigação. Não funciona, não dá certo. Quando a gente trabalha em parceria, obviamente dá trabalho, mas a gente consegue alinhar uma série de coisas entre escola, entre pais, entre alunos. Tem a possibilidade dos terapeutas que acompanham o seu filho fazerem uma reunião com a escola, não para acusar ninguém, mas para trocar dicas. Às vezes a escola fala para o terapeuta, olha, eu tenho muita dificuldade nesse quesito, e o terapeuta pode ajudar trabalhando com aquilo, né? Naquele ponto especificamente com a criança que vai ajudar na escola, ela vai aprender, vai melhorar em casa. Entende que tudo isso está interligado, tudo isso está alinhavado, né? O desenvolvimento dos nossos filhos não é separado em lotes. Desenvolvimento na saúde aqui, desenvolvimento na escola aqui, desenvolvimento de habilidades, AVD aqui, entende? É um todo, porque tudo isso faz parte do seu filho, faz parte da criança com autismo. Então, quando a gente consegue alinhavar, nem que seja um pouquinho de cada coisa, tudo anda muito mais rápido, né? E o que acontece é que o desenvolvimento do nosso filho, que é aquilo que a gente mais quer, acontece melhor. Ivone está perguntando sobre as terapias. Meu filho está sem fono por licença. Como fazer para ele não perder a terapia com a fono? Entre em contato com o convênio. Se uma fono está de licença, eles precisam fornecer uma outra. Tá bom? Mas na semana que vem a gente vai falar muito, muito, muito sobre convênio. Vai ser uma hora inteirinha sobre convênio. Tá bom? A gente está acabando. A gente tem menos de 10 minutos. O professor Emerson está dizendo, então, a gente não pode generalizar que são todas as escolas, porque pode acontecer da própria família não correr atrás. Exatamente, perfeito, né? Assim, como a gente estava falando no início, a grande maioria dos professores tentam fazer bastante. A gente não pode dizer que escola particular é boa, escola pública é ruim, do mesmo jeito que a gente não pode dizer que escola pública é boa, escola particular é ruim, depende de escola para escola. Por isso que eu defendo a bandeira de que a gente deve trabalhar numa parceria, que quando a gente trabalha em parceria, muita coisa pode ser melhor. Fui fazer a matrícula EUCL.
fui fazer matrícula do meu filho na escola pública e a sala que eu queria que ele estudasse já tem uma criança especial. Ai, gente, isso acontece tanto. É o seguinte, vamos falar disso aí também. Muitas escolas falam assim, olha, eu já tenho alunos especiais, ou então, né? Não, mãezinha, pra gente todo mundo é especial, seu filho é especial assim como qualquer outro aluno. É verdade, são especiais e tal. Na verdade, a gente usa, muitas pessoas usam o termo especial de uma forma carinhosa, mas é uma pessoa com deficiência. Ela é uma pessoa que tem deficiência, é uma pessoa autista, com autismo. Ela é uma pessoa, né? Branca, negra, loira, morena, alta, magra, enfim, entendem? O autismo é mais uma característica daquela pessoa. Mas, voltando, né, para a quantidade de pessoas, a lei não fala absolutamente nada, que se tem uma pessoa com deficiência na sala, não pode ter outra, de forma alguma. Né? O que a lei diz é que, se tiver vaga para aquela turma, negar por conta da deficiência é discriminação. Né? Então, você pode ter muito claro isso para você. A escola não é obrigada a criar vaga no horário que vou dar na turma, né, no turno que você quer, porque o seu filho tem autismo. Agora, se tiver vaga naquela turma, negar por conta do autismo é discriminação, tá bom? Eles podem negar o que eles quiserem. Se tiver vaga, negou por causa do autismo é discriminação. Edilaine, eu sou professora, fui chamada pela diretora, disse que eu não tenho mais direito a trabalhar 20, pois a minha filha agora está com 14 anos. Eu imagino que você está dizendo sobre a redução do horário. Depende, se você comprovar que a sua filha precisa da sua companhia, que você não estando junto causa perdas a ela, você pode continuar com a redução, tá bom? Mas isso é assunto de outra live. Ilza, sensacional, doutora, obrigada por compartilhar tanto. Eu sou mãe igual vocês, eu tenho que passar para vocês aquilo que eu já aprendi e a gente vai pensando junto, entende? Esse que é o legal, a gente vai pensando junto, a gente vai trocando ideias, a gente vai compartilhando experiências e isso é extremamente enriquecedor. Beth, minha filha não está matriculada, não tem vaga na escola que fui em Santana do Parnaíba. Vai na Secretaria de Educação e pede para eles direcionarem para uma escola que tenha vaga, tá bom? É isso aí, Ilza, não tenha medo, muito bem. Pensão, a gente tem tanta coisa para falar, né? Elizabeth, pai que paga pensão do filho de 20 anos de outro relacionamento, tendo diagnóstico de autismo, agora nosso filho de 3 anos, conseguimos alterar qualquer coisa nesse sentido? Pensão pode sempre ser alterada, tá bom? A pensão pode ser alterada por acordo entre as partes ou por determinação do juiz. Tenta fazer um acordo, se não alterar, leva para o juiz resolver, tá? Porque aí com o juiz a conversa é bem diferente. Em tempos de pandemia, como fazemos com os professores auxiliares para não quebrar sua rotina? Dulce, eu não entendi exatamente se a gente mãe vira professora auxiliar. Eu virei professora auxiliar do Gabriel assim há quase sempre, assim, desde que ele está em casa, desde o final de março eu acompanho ele, mas porque eu posso trabalhar de casa, né? Eu estou trabalhando em casa, aqui é meu quarto, inclusive, e a gente está trabalhando em casa. Doutora, a escola pode negar auxiliar de sala alegando aglomeração quando volta às aulas presenciais? Não, eles têm um limite depende de cada estado, né? Mas eles têm um limite de ocupação, o professor conta nessa ocupação. O dia que o aluno for, eles têm que contar o aluno e o professor auxiliar. Não, é um argumento que não tem nada a ver. Faz 3 dias, a Remile, acho que é assim que fala. Faz 3 dias que meu filho está na escola. Nesses 3 dias ele me surpreendeu. Bateu nos colegas, tentou morder a professora, só que ele nunca fez isso com ninguém, ele não gosta de ter contato.
Então, por isso que é tão importante a gente ter essa conversa com a escola, né? De repente, na escola, ninguém sabe a forma que ele gosta de se relacionar, né? Então, é importante a gente ter essa conversa com eles. Ah, em casa ele nunca mordeu? Por quê? Será que em casa tudo que ele quer ele tem, por isso que ele não precisa morder? Na escola, nem sempre tudo que ele quer ele tem, e ele descobriu que morder é um jeito dele conseguir o brinquedo. Né? E aí a gente pode partir para a tal da análise do comportamento. A gente fala tanto, né, em aba, a tal da análise do comportamento. Para isso que serve a análise, para verificar o que está acontecendo, o que causou aquilo, o que a criança estava querendo com aquele tipo de comportamento. É muito, muito legal quando a gente, pai, consegue entender um pouco a respeito da aba, porque faz toda a diferença em casa, viu? Faz mesmo. A terapia aba, a gente vai falar, na verdade, a ciência aba, a gente vai falar mais na semana que vem, tá bom? A Franciele, Carla, a escola pública, eu preciso terminar em 4 minutos. A escola pública que meu filho vai não quer atender aulas presenciais com meu filho com laudo. Isso pode ou é exclusão? Claro que é exclusão. Provavelmente eles falam que eles não querem atender o seu filho porque ele não está usando máscara, ou independente do motivo. Pensa o seguinte, se todo mundo pode, seu filho não pode, isso é discriminação. Se todo mundo pode de um jeito e seu filho só pode de outro, é discriminação. Discriminação é tratar alguém de forma diferente por conta da deficiência dela, ok? Então, o seu filho tem direito a ser aceito, assim como qualquer outra criança, a brincar, assim como qualquer outra criança, ok? Qualquer coisa diferente, que exijam de forma diferente para ele. É a discriminação. Por exemplo, o seu filho tem que ficar só 2 horas na escola enquanto os outros ficam 4 horas na escola. Isso é discriminação. O seu filho tem que entrar mais tarde enquanto outros entram no horário normal. Isso é discriminação. Às vezes, é até bom o seu filho entrar uns 15, 20 minutos depois, porque ele evita aquela aglomeração de início de aula. Isso é uma coisa. O atendimento diferenciado para benefício da pessoa com deficiência, do autista, né, seguindo uma recomendação dos terapeutas, do médico, é uma coisa. A escola exigir que faça diferente porque eles acham que deve ser assim ou porque eles querem que seja assim, é discriminatório, ok? Então, a gente precisa pensar no objetivo e no benefício da pessoa com autismo especificamente. Última pergunta. Muita gente, Lisa, Larissa, estão passando por situações assim muito parecidas. Fabiana, a live vai ficar gravada, vai ficar gravada. Você sabe uma coisa? Eu não vou mais ver pergunta, não, mas eu queria falar uma coisa. Uma coisa que eu acho muito legal é quando, eu acho muito bacana quando vocês perguntam as coisas para mim, eu tenho a possibilidade de responder, mas eu fico muito comovida, eu chego a ficar emocionada quando eu vejo vocês ajudando uns aos outros. Sabe, quando você bate o olho nas perguntas que fizeram ali, você sabe a resposta, responde para aquela mãe, porque nem sempre eu consigo responder na velocidade que aquela mãe gostaria que fosse respondido. Muitas vezes, você que passou por aquilo, você pode explicar para aquela mãe de uma forma diferente com o que eu explicaria, porque cada uma de nós tem uma experiência diferente dentro do autismo. O autismo do meu filho é diferente do autismo do seu filho, que é diferente do autismo da filha da outra. As experiências que eu tenho com meu filho na escola são diferentes do seu filho na escola, que eu tenho com meu filho no convênio é diferente do outro. Entende? E a gente pode compartilhar isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente encontra nas redes sociais, é esse acolhimento, esse apoio de um ao outro, o apoio sem o julgamento, né? Esses dias a gente está falando tanto, e na resenha de sábado eu vou falar a respeito disso, de julgamento. Esse apoio sem julgamento faz toda a diferença para quem está precisando de ajuda. E isso é muito legal. A gente tem encontrado muitas mães, parceiras, assim, que têm feito isso no Autismo Legal e em tantos outros canais, mas eu digo pelo Autismo Legal, muito obrigado por vocês que têm compartilhado e que têm ajudado uns aos outros. Isso faz toda a diferença. Ajudou a você quando você estava entrando, né, no autismo, você pode agora ajudar outros. Ou não, ninguém te ajudou, então que legal que você conseguiu aprender um monte de coisa. Agora você pode ajudar outras pessoas. Gente, é uma delícia falar com vocês.
Quinta-feira tem live de novo, a gente vai falar a respeito de convênios, terapias. Vão guardando as perguntas para me bombardear, que eu quero responder tudo. E terça-feira, na hora do almoço, 12 horas, a gente tem a live com o Hernani. O Hernani é artista plástico, cineasta e autista. Ele vai falar um pouquinho da vivência dele, vai ser super legal. A gente vai ter várias conversas com pessoas com autismo, falando um pouquinho como foi a vida deles. Tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem todos com Deus, um bom restante de noite. E a gente vai se encontrando por aqui. Tchau, tchau. E acho que agora é só apertar aqui e parar a transmissão.